Começou a Go Black na Go Case. Produtos sensacionais, todos em descontos. Copos, garrafas térmicas, malas e necessaire. Link na descrição. Agora, voltando para esse tempo de Flamengo, uma outra coisa que eu queria debater contigo assim, é uma observação minha, a gente até debate isso aqui várias vezes. Eu olho pro Fluminense, eu vejo vários jogadores no time titular. Vejo André, vi André, né? Agora vejo Martinelli, tá? O Cauã Elias com 17 anos é o titular, né? Entre outros, aqui, a gente vai ficar numerando aqui e tal. Outros times têm essa característica, né? O Santos tinha essa característica e tudo mais. Já o Botafogo eu não vejo, porque é aquele investimento da SAF, já dá pra entender como é que é. No Flamengo é muito raro um jogador da base ele ser titular na equipe. E tem um último que eu me lembro, é o João Gomes. O Wesley hoje. E o Wesley hoje, Mas é raro, assim, né? O Wesley por ocasião, talvez. Era o Varela até o meio da temporada. Não, o Wesley não é ocasião, não. O Wesley é por merecimento dele. Mas por ocasião ele melhorou muito, né? Ele cresceu e virou titular. Era o Varela o titular. Sim, ele passou o Varela. Era o Varela. Então, assim, por que o garoto, você que trabalhou na base do Flamengo, assim, o objetivo é vender, o objetivo não é usar no time profissional, o que você vê, assim? Eu acho que tem as duas situações, tem as duas vertentes, né, tem os anseios do atleta também, né, de querer jogar, de querer sair, e tem a parte econômica da coisa, e tem os jogadores também que querem estar ali para jogar, querem ter a sua oportunidade. Eu vejo as duas vertentes, mas eu vejo que o Flamengo hoje tem usado mais a base para poder fazer isso. Pra vender. Pô. Os caras que você formou, acho que todo mundo quase já saiu. Saiu bastante gente. Que eu formei não, né? Que eu ajudei. Você vai lá, o Muniz, Matheus França. Isso daí ontem tava jogando Cuiabá e Corinthians. Isso. Ontem. Denilson, Ramon, Neneca e Mateuzinho. 4 jogadores campeão sub-20 pelo Flamengo. Denilson eu não lembrava. Denilson. 4 jogadores. Isso que eu tô fazendo um recorte aqui. Pra tu ter uma ideia do nível do trabalho que a galera vinha fazendo. O Fluminense, tu vê que tem 2001 do Fluminense. André, Luiz Henrique. Tu vai botar no papel, tu vai ter 5, 6 jogadores para mas esses dois setores tiveram... O Luiz Henrique jogou no Fluminense até ser vendido para a Europa. Jogou no titular. Sim. O André foi titular, campeão da Libertadores pelo Fluminense. O Denilson, desses 4 que eu te falei, foi o único que não jogou no profissional do Flamengo. Não jogou. Ele sai pro Flamengo, vai jogar no Bangu. O Ramon jogou pouco. Ramon jogou pouco, mas jogou. Teve chance. O Denilson vai jogar no Bangu. Do Bangu, ele vai pro Cuiabá. Mas acho também que isso também é muito claro, porque o Fluminense não tem dinheiro pra contratar e o Flamengo tem. Eu acho que não é mais isso do que política. Aí eu não sei. Eu acho que é mais isso do que política, porque você vai lá contratar, você vai no mercado pra poder ser campeão. Você vai no mercado, o Flamengo em 2019 trouxe 9 jogadores, 8, né, que viraram titulares do time. O time do Dorival, no meio do ano, teve uma série de contratações, Vidal... E o Dorival até, o João Gomes, que era o único titular, se não me engano, do time, ele teve um mérito dele de treinador de falar, não, o João merece ficar no time. Quantas vezes a gente debateu aqui que tinha que contratar o lateral direito do Flamengo? Exatamente. Mas aí, então, aí entra... Esse ano. Mas aí é um lado que a diretoria que eu sempre critico, nesse caso, eu falava isso aqui. Gente, o Marcos Braz, vamos dizer, o Marcos Espíndola, eles entendem que é o Wesley e Varela. Por isso não foram contratar. O que se passaram que eu não entendi é do Tite. Isso aí. Não, isso quando o Tite chegou, mas o Varela já estava com o Wesley no time. O Flamengo manda o Mateuzinho pro Corinthians, por exemplo. O Mateuzinho e o Wesley ficou lá. E a torcida e boa parte da mídia cobrava que tinha que contratar porque o Wesley não podia ser reserva só ter o Wesley. Aí eu até acho que o Wesley cresceu muito na mão do Tite. Acho que se tem algum legado do Tite, o Wesley melhorou muito, evoluiu, né? Tem qualidade pra jogadores da base do Flamengo terem mais oportunidade profissional, assim? Tem. Na minha opinião, tem. Na minha opinião, tem alguns jogadores que podem ter suas oportunidades. O Igor Jesus, do Flamengo, por exemplo, já saiu, foi para Portugal. Né? A gente tinha um dilema no final do Everton Araújo. Final de processo da base tinha que ser comprado junto ao Volta Redonda. O Everton. E até aquele momento era o Igor no profissional e o Everton ainda na base jogando. O Everton jogou até o último jogo do Brasileiro Sub-20 comigo no Sub-20. Ele sendo o último ano.
Jogou Everton, jogou Diegão, jogou Cleiton, jogou Pedro, jogou Verton. Essa galera toda aqui é o último ano de sub-20, jogando comigo, praticamente. Até o último momento. Esticou a linha o máximo. O Pedrinho tá nos Estados Unidos, o Verton foi pra Portugal, o Cleiton continua no clube. É o Bahia, né? É. O Diegão também tá em Portugal. Ficou faltando um aqui. E o Igor Jesus também em Portugal. Saiu todo mundo. E acabou que o Everton tomou a frente do Igor dentro de casa. Mas a gente vai lembrar que o Igor, esse ano, o Igor chegou a... Chegou a ter, Botou jogar. não, e botou uma, aí chegou a parte da gente, da imprensa, da torcida, de querer que ele ficasse, né, no time. Mas aí olha teve jogo da Libertadores que ele acabou oscilando e aí ele saiu do time. Mas só que você já falou, no Cuiabá e Corinthians, 4 jogadores que não estão no Flamengo. Você falou mais Tem 5 que não mais estão aí. no Flamengo. Lembra Vai Matheus ter mais. França, Rodrigo Muniz, cara, assim. Richard Rios, por exemplo. Ele não jogou no Flamengo. Jogou? Não, no profissional não jogou. É, Jogou direito. Aquele jogo do Palmeiras. Jogou aqueles jogos da pandemia ali, tinha aquele problema, e jogou alguns jogos do Estadual estadual, que começava com o Mauricinho ali, 2, 3 jogos. E era uma observação do tipo, pô, você viu que o Richard Rios é titular da seleção da Colômbia hoje, assim. Que é, hoje tá até um pouquinho à frente do Brasil ali, em termos de resultado e tudo mais. Já observava assim, cara, esse cara é diferente ou não, na época? Assim, ele chega pra gente do Sul-Americano Futsal. Ele sai do futsal. Foi uma indicação... Agora eu não lembro quem foi que indicou, pra não ser leviano e falar o nome errado. Não vou falar, mas ele chega pra gente, começa a jogar, começa a desenvolver. E aí ele tem uma química boa ali com o Mauricinho, o treinador, né, desse time. E ele joga ali com o João Gomes, né? Tem uma relação muito boa deles ali. Eles ganham o Campeonato Brasileiro, Sub-20. Sim. Ganham a Supercopa do Palmeiras. E fazem, assim, um começo de Campeonato Carioca, se eu não me engano, ganham do Nova Iguaçu. E tem um outro jogo. Profissional, o Nova Iguaçu, eu lembro que foi um golaço do Maxi de fora. Sim, do Max. O Maxi chutou de fora. O Maxi tá no Cuiabá. 5. Também tá no Cuiabá. 5. Então tem mais jogadores. Então, assim, Nossa, pô, se sentar e olhar, tu vai achar o mundo. tu vai montar um time. É. Vai montar um time de jogadores da base, principalmente Vasco, Fluminense e Flamengo. Tu vai fazer um timaço com jogadores nessa idade aí, 23 anos, 22 anos. Né? Que tiveram poucas chances aqui no Rio. Tiveram poucas chances. E O Richard eu nunca entendi o porquê. E é um mercado, né? Assim, é um mercado que... O que a gente vai fazer? O que eu quero? Eu trazer um jogador de um quilate maior ou colocar o menino? Uma coisa é quando tu não tem opção, tu não tem poder de compra, tu tem que botar. Agora, quando tu tem o poder de compra, tu acaba fazendo o inverso, não tem jeito. Agora mesmo, na lateral direita do Flamengo, é um exemplo. Tem o lateral lá da seleção do Uruguai, que você botou uma grana ali pra trazer, e tem um moleque da base que é melhor, pô. E tá jogando. Então, assim, eu acho que... Mas esse teu conceito de melhor, a gente tá falando agora. Tem um tempo maturação. atrás, tem que contratar, não tem lateral, só tem o Varela. Eu Isso nunca muda falei, também. eu não tô dizendo falei isso, você, não. você não é imprensa, né? Imprensa e... Eu não vou dizer torcida, porque torcida é no coração. Mas a imprensa, tinha muita Torcida gente que diz cobrar. também. Não, mas eu não vou cobrar torcedor, porque torcedor é torcedor, né? Mas eu tô dizendo assim, imprensa, a gente lembra bastante. Eu lembro que era o único ponto que eu falava assim, cara, mas nesse ponto aí, a diretoria tá bancando um moleque como um reserva do Varela. Aí ele, com a competência dele, vai brigar ali pra ver quem vai ser o melhor. Mas o novo, Mas ele parte vai da imprensa evoluir. cobrava. Não vai contratar lateral? Não vai contratar lateral? Mas aí tinha ali o Wesley, né? O jovem, ele vai passar por matura, isso é óbvio. É lógico, O André no Fluminense demorou até ser o André campeão da que Libertadores. aqui, Não era o... Ou o moleque entra e destrói. Mas isso não é muito do Flamengo? Sei não, Cantarelli, isso é só do... Pode ser que hoje que a transição fique base mais pra- ressaltado o Flamengo, porque o Flamengo contrata. Então, fecha e os o outros espaço. clubes, às vezes, o cara não tá contratando, e aí o moleque... Deixa o moleque seguir aí, porque não tem. O moleque é bom na base, vamos botar. Mas eu acho que isso acaba sendo um conceito do futebol brasileiro. Se o moleque não entrar e der resposta... É porque eu vejo, por exemplo, o Palmeiras tem os moleques no time titular. E a gente vê o Abel em vários momentos falar assim, se não for pra contratar craque, me deixa com o Eu moleque. deixo com os moleques. É. Então a transição no Flamengo ela precisa ser melhor feita, assim, tu acha? Ah, Um aspecto do clube, não digo nem de treinador. Uma difícil, política. É difícil falar, porque assim, internamente, a gente tinha essa ideia de que o terceiro jogador de cada posição tinha que ser um moleque da base. A gente sabia disso internamente. E às vezes o cara sobe e não dá o respaldo que o time tá precisando naquele momento.
Então, e aí? O que a gente faz? A gente bota esse cara pra ganhar experiência em outro lugar ou aposta mais tempo nele? É uma coisa que, de repente, tu não tem muito tempo pra tomar essa decisão. E acaba que, às vezes, você não assume essa responsabilidade. Você não vou dar mais uma chance, vou deixar ele aqui essa temporada com a gente. A gente, na primeira janela que tem, chega alguma coisa, a gente quer fazer... O Wesley ia embora agora. Exato. Acho que foram 2, Atalanta, quase. Não foi por... Sim, eu nem sei o que houve, mas... É difícil, é uma decisão muito difícil. É uma decisão muito difícil, porque o poder de barganha do clube hoje é muito grande, né? O clube tem um poder de trazer jogador da Europa pra cá, sim. Sim. Então, difícil, todo mundo quer jogar no Flamengo. Trouxe Alcaraz e Plata agora, assim, e aí... Sim, estalar de dedo. Nos 2 últimos dias de janela apareceram os caras lá. Tem que guardar, puf, vai. É isso aí. Trouxe aqui. Tem uma parede lá dentro do ninho que tem uns 10 nomes. Muniz, França... Tem as fotos. Paquetá, Vinícius, França, Muniz, Natan, mano. Renier, também. Lázaro. Isso. São esses? Não, Otávio não tá nessa foto, não. Eu lembro que eu passei lá e fui olhando, todos estavam Premier League. É isso aí. Na época, acho que o Lázaro tava na Espanha ainda, né? Não tinha voltado. Tava. Eu lembro que eu tinha até uma foto, falei, caramba, mano. É aquilo, cara, esses moleques. Aí vai, o recorte é um pouco maior, porque tem Vinícius e tem Paquetá, né? Que aí você vai lá pra 18, 17, 18. Mas se pegar esse recorte todo, botou mais de 1 bilhão na casa, né? É isso? É foda, né? Existe uma política, eu gosto do que você tá falando. Eu acho que eu, como torcedor do Flamengo, olho de fora e entendedor das coisas do Flamengo, existe. Eu não consigo cornetar, acho que podia ter um equilíbrio. Mas aí eu não sei... eu acharia maneiro ter mais jogador do Flamengo. Sim, lógico. Mas aí eu perguntar pra você que é treinador. Isso também não passa um pouco também se o... Eu não tô falando do Flamengo, né? Se o futebol brasileiro tivesse os técnicos do tipo principal, tivesse um trabalho mais longevo, eu acho que aí teria até um domínio maior disso, né? Porque aí o cara vem aqui... eu acho que o Tite, que ficou 1 ano, acho quase isso, ele fez um trabalho com o Wesley, que é um trabalho de vem cá, volta pro banco, vem pro time. E acabou que hoje o Wesley da Copa América pra cá, o Wesley melhorou em várias situações defensivamente. Fora o Gerson, ele foi o melhor jogador do time contra o Corinthians. Eu acho também que passa por isso. Você tem um treinador de 3 em 3, ou então 2 por ano, 3 por ano... Fica muito dependendo se o treinador vai olhar, ele que vai bancar pra botar pra jogar, e aí é outro, aí vem outro. Mano. Aí eu preciso ganhar o jogo, amigo. Então vamos embora. Né? Passa muito por aquilo que você quer. Se eu invisto 30 milhões na base, eu preciso colocar esse cara na vitrine, nem que seja pra jogar pra minha torcida. Aí eu acho que é aquilo que você quer. Sabe, beleza, não, vou ver isso daqui como um balcão de negócio. São jogadores pra eu vender. Ok. Só deixar isso explícito. Sim. Só que aí também passa pela escolha dos 3 treinadores que tu tem por ano, dos 2 treinadores que tu tem por ano. Desses treinadores... Perfil para usar jogador da base. Ele vai olhar para a base. Você tem alguém que faça essa transição, e não é só alguém do lado diretivo, é alguém do lado técnico. Alguém que pode chegar, não, pode botar esse jogador nessa posição aqui que ele vai te entregar, pode botar isso aqui que esse aqui vai te entregar. Porque eu sinto falta... dessa relação. O Noval não é essa figura. Quem? O Noval não é essa figura. O Noval tá na base agora, já. Então ele não é o cara da transição, né? Ele é o cara da transição. Só que o Noval... Não tem gerência no profissional lá, ó. Usa mais, usa menos. Exato, entendeu? Ele leva o menino daqui, ó. Ele tem conhecimento de todos os meninos da base. Sim. Isso é fato. Ele tem, o Luiz Carlos tinha, né? Eles meio que trocaram, né? O Noval foi pra base, o Luiz foi pro profissional. Esses caras tinham conhecimento total. E o Noval, então, sabe o nome dos moleques, o Luiz sabe data de nascimento. Eles têm um conhecimento dos moleques muito profundo. Ponto. Mas eu ainda acho que na hora de sentar com a parte técnica... Lá de cima. Tinha que ter alguém responsável por isso. Para falar de características, de falar de quando viu um jogo difícil, de pegar em momento decisivo. Pô, se isso aqui responde, isso aqui precisa de mais de tempo. Eu acho que precisa de um raio-x mais... Não precisa de um raio-x, precisa de uma ressonância magnética do atleta. Então, pra gente ter mais profundidade naquilo que a gente tá falando. Mas isso eu não tô falando só do Flamengo, não. Sim, não. Tô falando de maneira geral. Nos clubes que investem na base. Entendeu? Sim. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.